E aí, pessoal, estamos começando o nosso segundo podcast nesse formato específico. E tô trazendo agora, vocês viram o primeiro com o Netinho. Quem não viu, tá gravado aqui, maravilhoso. Na verdade, esse podcast ele é todo gravado, porque ele é uma entrevista, um bate-papo e o registro desse momento na Terra, dessa pessoa ilustre na sinofilia. E hoje o nosso convidado é o Dudu. Pode chamar de Dudu? Todo mundo chama de Dudu. Mas o Eduardo é criador de Shih Tzu, handler, juiz agora. E o Dudu ele é muito novo, mas ele começou na sinofilia muito novo. Então ele tem um legado aí impressionante. O cara formado aí tá na quarta universidade? Quarta graduação. Então, pessoa magnífica, a gente conversando aqui, esperando o pessoal da técnica ali montar o podcast. Eu já estava fascinado com as histórias. E só para a gente trazer um resuminho, uma introdução do que a gente vai falar aqui, Dudu vai falar da vida dele como sinófilo, do momento como criador, né? Vou mostrar algumas fotos também super importantes na construção desse bate-papo. E depois vai falar sobre o momento que ele está vivendo como árbitro, né, julgando no mundo todo. E por último, Dudu vai fazer uma breve análise do momento da raça Shih Tzu no Brasil, no qual o Dudu aí é a sua raça de coração, Dudu? Sempre será. Ela, além de ser a minha raça de coração, é aquela que me capturou com um amor à primeira vista, ela foi a raça que me levou, né, a toda a construção dessa história, e eu devo muito a ela. Eu sou muito grato aos Shih Tzus, eu vou acompanhá-los e eles vão me acompanhar, né, até o final. Não, legal. Então, vocês já sabem como vai ser o bate-papo. Assista até o final, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E estamos na expectativa de trazer outras pessoas de outros estados. Por enquanto, pela falta de um patrocinador contínuo aqui no canal, hoje a gente está trazendo... O primeiro episódio foi com o Netinho, que mora nos Estados Unidos. Contemporâneo também. Mas do Rio, ele veio visitar a família, a gente aproveitou a oportunidade. O Dudu, que é aqui do Rio, mas a gente estamos nos organizando para ir para fora do estado ou trazer pessoas de fora do estado. Então a gente quer trazer aqui grandes nomes da sinofilia. Não quero ser injusto citando só alguns, mas nesse quadro aqui no Sinofilia Digital você vai ver grandes personalidades da sinofilia, e esse podcast vai ficar gravado para a eternidade. Dudu, vamos começar então. Você é um cara muito novo, mas você estava me contando história aí de 1980. Rapaz, como é que você começou? Acho que seu pai já, quer dizer, eu vi foto agora, né? Seu pai já era handler ou era criador? Conta pra gente. Vamos começar, definitivamente. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse momento tão extraordinário e parabenizar pela essa iniciativa de querer registrar essas falas que vão servir muito para gerações que vão vir por aí, saber que a gente teve um início e que abriu portas para novos investimentos, para novas investidas, para novas pessoas, né, e que perpetue, né, esse nosso hobby, essa nossa paixão pela criação de cães de raça pura, né? Iniciando a minha história, ela se confunde praticamente com o meu nascimento, né? Quando eu nasci, eu já nasci no meio da sinofilia, né, com pai, criador, handler e cães. Esse sempre foi meus primeiros registros de infância, né? Rodeado de cachorro, né? E a minha primeira pet de estimação foi uma pequenês, né? Nome Lucy, e era aquele pequenês da década de 80. Aqui, ó, eu vim em homenagem a você, ó. Inclusive trouxe aqui para pegar o gancho a camisa pro Dudu. Opa, muito obrigado. Pequenês estilo década de 80. Uma reprodução da Lucy. Aqui, ó, para você de presente. CBKC Shop é uma grande parceira e patrocinadora nossa. Nossa. Então já guarda aí de presente a Lucy. Vou curtir pra caramba. Memórias sempre boas. E esse contato ditou muito o que viria pela frente, né? Meu pai, ao sair para as exposições, né, e
ter todo aquele movimento de arruma carro, banha cachorro. Eu lá, molequinho, né, querendo me meter nas coisas e querendo fazer também acontecer, ajudava, né, e sempre naquela expectativa. Às vezes não dava para ir à exposição, né, e porque o carro era muito cheio, estava muito lotado de cães e todo aquele material. Eu ficava desesperado, eu ficava louco, né, querendo ir, ficava emburrado em casa, fazia malcriação, porque eu queria ir, né? E aquilo ali já dizia muita coisa, né? Já dizia que tinha nascido ali uma paixão, né, por tudo isso. E Não, eu acho que você cresceu pelo que eu estou vendo, um ambiente saudável, com muitos cães, muita. E eu estou tendo a oportunidade, e a Sofia, minha filha, ela brinca de Lego, ela fala assim: papai, construir canil, papai. Olha, como é que... Então espero que um dia a Sofia. É óbvio que ela vai ter toda a oportunidade e opção de seguir a vida que ela quer, mas o meu sonho. Sem dúvida. A ideia de que nesse momento de vida ela está tendo contato com isso construirá memórias que vão permanecer para o resto da vida. Não, isso é um sonho de vida. E a gente está aqui com uma foto do seu pai, né? Essa foto aí é muito significativa, né? Já com Shih Tzu. Mas esse era a criação de vocês? Não. Esse cachorro, ele pertencia a uma cliente, a saudosa Maria Melis Nel, que foi uma grande representante da raça aqui no país também, que trouxe cães de fora e criou, né, com muita substância, com muita constância, cães de exposição, e era uma criadora expositora muito frequente em pista também, e meu pai era handler dela, né? Essa foto é de 1991. Isso. Né? Nessa época você já devia estar indo nas exposições. Já bastante. E vocês criavam... O seu pai criou, vocês criaram quais raças? Então, né, o meu pai, ele inicia na sinofilia com Cocker Spaniel inglês e Poodle, né? Eram as duas raças que ele tinha e que criava com bastante volume, né? Essas duas raças me deram algumas experiências que foram muito significativas com relação a grooming, né? Porque eram duas raças de tosa, de trim. E ali eu comecei a dar meus primeiros passos, né, a querer saber como é que faz, como é que era o trim específico de cada raça. Mas nessa época havia muito pouco material, né, para a gente poder consultar, para a gente poder comparar e tudo. E as exposições eram, né, o local onde a gente via e olhava o cão do outro e chegava com aquelas ideias para testar em casa, né? O que você via de fora ou de moderno para a época era o que tinha em revista. Era o que tinha em revista, e as revistas eram muito raras, né, de chegar aqui. A gente precisava de ter alguém que trouxesse de fora uma revista e que pudesse nos emprestar ou nos ceder para poder ver o que estava acontecendo lá fora e a gente poder aplicar aqui. Essa foto é uma foto que eu gostaria de falar sobre ela. Vamos. Porque... aí consta uma pessoa também que foi muito importante para mim, né? Foi uma das minhas primeiras clientes e mentoras, uma pessoa extremamente bondosa, generosa, né? Chamada Selma Bandeira de Melo de Joia, e ela foi uma grande criadora de Lhasa Apso e Yorkshire. Através dela eu tive contato, né, talvez com o que há de melhor na sinofilia, né? Que era uma... Você lembra o nome do canil dela? Unayami, né? Eu lembro das cães de fato. Unayami, ela foi... Né, Dona Selma foi uma árbitra também da CBKC, né? E junto com seu marido, Ítalo Joia, construíram todo um legado, né, de cães e de administrativo também aqui no Rio, porque Dona Selma foi presidente da FESERJ durante décadas, né? Era o nome do Rio de Janeiro, e muito marcante a presença dela na sinofilia, principalmente na década de 80 e 90, com os Lhasas super vencedores, né? O marido dela e eles viveram nos Estados Unidos e trouxeram para o Brasil cães americanos, né? Tanto da Lhasa Apso, do famoso canil Orleans, que vigora até hoje, e o primeiro grande Yorkshire que eu vi na vida, com pelo correto, seda, dorso,
né, correto e que se mostrava que era o Apolline Hot Fudge. E eu tive a oportunidade de ter contato com esses cães que foram, né, Mas isso já era um momento... que o Julinho, você ficou passando as fotos e aí a gente não resistiu a falar sobre as fotos. Deixa o Dudu construir mais o raciocínio. Essa só foto é muito significativa para mim. Mas isso aí isso já é um momento posterior, né? Para a gente não perder o timeline. Tá. Então, se puder editar lá, vai poder trazer essa coisa, botar isso um pouco mais para trás. Não, mas isso não precisa. A gente constrói aqui. Mas você começou a ir para exposições com o seu pai, a gente mostrou uma foto com o seu pai, já tinha um Shih Tzu ali. E quando que você construiu sua independência, aquela história que você me contou do Shih Tzu que você mesmo preparou? Pois né? A raça Shih Tzu era praticamente inexistente aqui no nosso país, né? Eu hoje, quando vejo essa grandiosidade com que a raça alcançou e atingiu aqui no país, falar sobre isso me parece até estranho, porque a gente está tão acostumado com o Shih Tzu sendo uma raça tão popular, parece que isso sempre foi assim, mas não, né? Na década de 80, dificilmente você ouviria falar sobre a raça. A introdução da raça no Brasil foi bem antes, né? Aqui... Então, minhas consultas... Dudu, gente, só para vocês terem ideia, ele está reunindo material para escrever um livro sobre Shih Tzu. Eu acho importante, porque como a raça ela hoje alcança, né, essa relevância toda a nível nacional e internacionalmente, eu acho que o registro local é importante e a gente tem muito pouca prática de deixar registrado as nossas histórias, né, para as gerações que vão vir. E tem muita gente que inicia e quer ter contato com esse material, não sabe onde encontrar. Então eu acho importante as pessoas que puderem registrar, né, o caminho das suas raças aqui, principalmente no nosso país, deixar isso registrado, né? A gente tem pouco contato, a gente tem aí Fila brasileiro e o TR brasileiro mais ou menos cerceado, porque a gente tem um material de consulta registrado. E é uma raça nacional, as entidades se sentem um pouco obrigadas isso também a deixar esse legado, que também material. É importante. Eu acho super importante. Mas as outras raças também, né? Então eu acho que isso precisa ser mais explorado. E o Shih Tzu, ele entrou no Brasil em 1950, foi isso? Na década de 50, né? Tem mas ele seguiu de uma forma um pouco... Não é marginalizada a palavra, mas seguiu um pouco... Desconhecida, né? Pronto. Na década de 50, um criador chamado Murilo Leite, ele foi até árbitro da CBKC, da Bahia. Como o Brasil começa na Bahia, a raça Shih Tzu começa na Bahia, olha só. Ele trouxe o primeiro exemplar da Inglaterra, né? Era um Chamulari, era um canil assim que deu origem aos grandes Shih Tzus que a gente conhece hoje, né? Ele trouxe esse primeiro exemplar para cá na década de 50 ainda, frequentou exposições raramente ali dentro do possível dele. A gente não tinha, né, tantos eventos sinófilos, a gente ainda estava... E para quem não sabe, o Shih Tzu tem a sua origem asiática, né? Chinesa. Chinesa, tibetana. Mas é na Inglaterra que ele se desenvolve. Isso, como o Bacente também. A raça... É porque a Inglaterra que desenvolveu a sinofilia como nós conhecemos hoje, exato. Né? Ela e aí tem uma questão histórica também, né? A Inglaterra, ela colonizou muitos países, principalmente em África, né? Por isso que ela leva as raças africanas para o seu país e desenvolve de uma forma... Isso escreve um padrão, porque não tem esse histórico, apesar de registros, né, do Tibete, na China, etc., do Shih Tzu, né? É na Inglaterra que ela vai na Inglaterra que se descreve um padrão e a raça segue o caminho que a gente tem hoje, isso, definitivamente. É o que a gente chama de Shih Tzu moderno, né? Se a gente olhar as fotos dos Shih Tzus da dinastia Ming, essas coisas, você vai sentir uma certa incômodo com aquelas imagens, você não vai conseguir fazer aquela imagem automática. Exato, se remeter ao que a gente tem hoje, mas é a origem, né, que vai sair da China, vai chegar à Inglaterra, e na Inglaterra ele vai cair em mãos de pessoas apaixonadas, né, que vão desenvolver uma raça muito mais de acordo com as necessidades daquela época, né? E com critérios e um trabalho totalmente diferente, né? Podendo se dedicar especificamente. Porque você tem uma questão, né, no Shih Tzu
asiático, oriental, que era funcionalidade. Isso. A gente, quando transfere isso para o Ocidente, você já tem uma responsabilidade mais com outros fatores, com outros setores, que principalmente a saúde, né? Aí a funcionalidade ela já muda, né, de padrão. Você tem aí um cão que era considerado um cão sentinela, que tinha todo um propósito de acionar, né, a invasão em castelos, né, em mosteiros, essas coisas todas. Por isso que o Shih Tzu é uma raça silenciosa, ele só é acionado quando tem algum barulho que alguma é necessidade estranho, real, né? Isso aí já é uma questão da funcionalidade. E aí quando isso se transfere para um outro ambiente, uma outra, né, o contexto histórico, principalmente, a gente vive o contexto histórico aí, né, da Inglaterra, do pós-revolução industrial, né? Aí a gente tem desenvolvimento de cidades, essas coisas todas, de pessoas migrando do campo para as grandes cidades e querer ter um cachorro dentro de casa. Então essa raça, ela se adequa bastante àquela necessidade. E aí vamos construir, né, um cão de companhia, né, com toda essa beleza, esse glamour, né, que a gente conhece do Shih Tzu. E não é à toa que o Shih Tzu é uma das raças mais amadas no mundo todo, né? A gente, mundialmente, se a gente fizer uma perspectiva, né, da onde a raça atingiu, né, o patamar que a raça atingiu mundial, a gente vê criadores apaixonados, né, pela sua raça. Tem criadores que, né, não criam a raça há mais de 30, 40 anos, né, uma questão de uma vida inteira. E o nível, né, muito elevado, né, de criadores que esse levam a Shih Tzu sério. bem construído, com esse topete, que tem um nome técnico, é top notch, não é isso? Top notch. Isso, mas com esse topete bem feito, com pelo no chão. Isso vem de que ano, talvez, Dudu? Óbvio que é uma construção, né? Não foi de um dia para o outro que o Shih Tzu era assim e virou assado. Exatamente. Foi uma construção, né? Mas em que momento você acha que isso aconteceu? Então, aí na década de 60, né, essa raça ela chega aos Estados Unidos e ao Canadá, né? E aí, o americano, mais que tudo, né, ele vai pegar o que ele traz da Inglaterra e vai construir, né, com todo um glamour, assim, com toda uma questão de beleza visual e estética, transforma a raça para o que a gente vê hoje, né? Obviamente, esses acasalamentos... Mas isso não chegou aqui tão rápido. Não chegou. A gente, evoluindo da década de 50, que foi esse primeiro... Então, só para a gente construir o raciocínio, para a galera entender, porque é fácil a gente contar a história quando a gente mais ou menos sabe ela, né? Mas você também pegando um gancho na sua construção. O Shih Tzu entrou por volta dos anos 50 no Brasil, digamos assim, sofreu um processo de construção histórica, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, etc. E ele cresceu aqui, a raça cresceu, né, como raça, né, não no mainstream, assim, né, de uma forma mais, como é que você falou a palavra? Até esqueci. Sem tanta atenção, assim. Meio esquecido, né? E não era uma raça que, vamos dizer, tinha alcançado, né, um gosto popular ainda. As pessoas desconheciam ainda. A gente teve muita raça de moda, né? Como na minha infância era muito comum a gente ter pequineses, né, daquela época, né, aqueles pequineses que eram, hoje a gente chama pequilatas, uma coisa assim meio pejorativa. Eu acho assim, era o que tinha no momento, né? Era o espírito da época, né? Exatamente. A CBKC Shop, ela tem como lema, vista a sua paixão, o lema da CBKC Shop, né? E essa camisa aqui eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir, porque ela reflete um pouco esse momento. É um estilo, né? É um estilo, e agora o pequinês, ele tem uma evolução, digamos assim. Impressionante. Mudou, a raça mudou por completo. Mas se a gente pega vários... Por isso que a gente está tentando trazer isso para... Porque a gente pode falar de sinofilia o dia inteiro aqui, né? Mas tentando trazer um pouco para o assunto...
O Shih Tzu, olha lá, um pequinês como é hoje, né? Esse é meu, né? É seu? Esse é meu, é um cachorro que eu trouxe da Rússia. Mas tentando trazer um pouco pro assunto aqui, para sua construção, a gente viu ali uma foto com teu pai na década de 90. O seu canil é Prime Moon, não é isso? Essa é herança, né? Já era o nome do seu pai? Era o nome do canil do meu pai. E quem começou efetivamente a criar Shih Tzu, você ou ele? Fui eu. Foi você. Que ano foi isso, mais ou menos, Dudu? Foi no final da década de 80. Final da década de 80. A gente... Mas beleza, aí, não sei se dá para voltar aqui. Naquela foto a gente não tinha um top notch ainda. Não. Então, eu gostaria de contar então essa história. Então vai, conta, legal, vamos lá. Né? Mas eu preciso pegar essa linha cronológica que eu acho importante. Ótimo. Né? E também não gostaria de omitir alguns nomes que foram muito importantes, né? Para a nossa raça. A gente teve pessoas que, por exemplo, na década de 60, final de 60, início de 70, iniciaram um trabalho de criação aqui que foi muito significativo, aí eu tenho 3 nomes a trazer que foram importantíssimos, né? Que é a dona Nina Schneider, Creso Larré e a dona Beatriz Malma. E a Nina Schneider em São Paulo, né, o Creso Larré e a dona Beatriz Malma no Rio Grande do Sul, né? Que foram pessoas que trouxeram a raça, mas já com um nível de conhecimento, né? A gente sabe, quem é um pouquinho mais antigo, a gente sabe da tradição dos Schneiderman, né? Na sinofilia. E a gente tem uma família inteira envolvida, né? Tem hoje, até hoje, né? Em atividade. Tem o Marcelo, tem o Celso, a Hendry nos Estados Unidos. Tudo. Eu tive com o Celso agora nos Estados Unidos. E a mãe dele foi uma precursora, assim, ela trouxe cães vencedores de Best Show, né? Sério? Vencedores de ranking, tudo, trouxe da Inglaterra também, e eram cães extremamente bem construídos para a época, né? E só que nessa época, nesse né, período aí de 70 para 80, a gente tem um grooming específico para a raça ainda não estabelecido de acordo com o momento, de acordo com aquela temporalidade, né? Alguns detalhes do padrão foram introduzidos na raça nesse momento, né? Que, por exemplo, para diferir entre o Shih Tzu e o Lhasa Apso, decidiu-se que o Shih Tzu ia ser apresentado com os pelos da cabeça amarrados. Isso estava escrito no padrão, pelos da cabeça amarrados. Aí, como você vai fazer isso aqui, é o grande barato da história. A gente começa, né, com realmente os pelos amarrados, né? Que é o que a gente viu na foto ali. Puxa, né, pega um elástico, coloca uma chuquinha e vai à luta. Né? Era mais ou menos isso, né, que a gente entendia. E nesse ponto, né, os americanos eles têm uma visão estética muito apurada e criam, né, possibilidades para que você possa fazer daquilo ainda melhor. E com a evolução também da cosmética, né, canina, com a possibilidade de uso de novos produtos para grooming e tudo, a coisa foi num crescente enorme, né? Filhotinho, né? Que não tem tamanho ainda de... Isso, e aí é o mesmo cão, né? A gente vê o crescimento e evolução de um filhote para um adulto. E é impressionante, porque no padrão do Shih Tzu a gente tem uma particularidade que diz que o Shih Tzu ele se remete à semelhança a uma flor de crisântemo, né? Essa particularidade você só consegue ver ainda na fase filhote, né? Com esses pelos que formam, né? Como se fosse uma flor de crisântemo. E na fase adulta você já tem um pouco mais de dificuldade de ver isso, porque os pelos são amarrados dessa forma, né? Então, isso ali tudo não existia, né? Laço, elástico, né? Spray, fixador. A gente não tinha acesso a nada disso. A gente tinha
mal e porcamente sabia que podia se prender ali com uma liga de dentista, né, de elástico de dentista, e era o que a gente tinha no momento. E era como a gente levava, né, os cães para a pista. E mesmo assim eram muito, a raça já tinha um apelo visual muito grande, porque eles eram bem sucedidos, né? Aqueles primeiros Shih Tzus foram muito bem sucedidos, né? Vencedores de ranking, os cães da dona Nina Schneider. São cães mesmo pequenos, carismáticos, muito carismáticos, com a cabeça bem alta, bem alegre. Donos de um temperamento incrível, companheiro, companhia, né? E particularidades que foram conquistando cada vez mais as famílias brasileiras, né? Como, por exemplo, a própria questão da companhia, a beleza estética que a gente não pode negar. Um filhote de Shih Tzu é um dos filhotes mais lindos que a gente pode ter, né? Muito bonito. E o Shih Tzu é uma fortaleza, né? Eu perdi no início do ano uma com 19 anos, né? Que vão... que perduram ali, ultrapassam gerações com você. Você olha para ele e você fala assim, nossa, quanta coisa a gente passou junto, né? Aquela memória afetiva que a gente cria, né, no animal. E essa é uma das melhores cadelas. E quando que você apresentou pela primeira vez um Shih Tzu mais ou menos assim? Isso, aí eu preciso fazer algumas colocações ainda, porque eu vou ser injusto. Tá bom. Né? E eu não, é só pra gente não fugir muito da construção, pra gente ter essa início, meio e fim. cronologia que eu tô claro, querendo, claro, fica à vontade. que eu tô querendo seguir, que eu acho bem bacana, né? No final da década de 80, a gente tem a Regina Perrone trazendo um cão americano e tendo contato com um criador na Argentina chamado Henrique Filippini, que foi um grande árbitro também, conhecido nosso, no qual ela vai trazer esse cachorro americano e essa fêmea argentina e vai dar início a uma segunda fase da raça aqui, com esses dois cães que foram muito importantes, que ajudaram a divulgar, né, mais a raça e tornar ela mais popular, né? E a partir da iniciativa da Regina entra eu, né? Porque eu lembro de ir para São Paulo, né? Ainda ter resquícios dos cães da dona Nina Schneider, olhar aquela raça, ter o primeiro contato, né, com Você chegou a trabalhar com a Regina? Com a Regina não. E acho que a Regina, o canil Pardelas, né? E ainda é um canil ativo até hoje? Ela diminuiu o ritmo, mas eu acho que ela ainda segue criando alguma coisa. A Fabiana também é uma... Foi foi contemporânea, né? E foi um grande handler, uma pessoa muito adorável. Foi muito... vamos dizer assim, foi muito estimulante essa época, porque a gente eu vivi nessa época uma grande rivalidade da raça, né? Foi um ápice, né? Então você já tinha ali os teus cachorros com teu pai, já com Prime Moon, Shih Tzu? Aí... nessa época que a Regina começou, não? Não, então. Quando eu tive o primeiro contato com a raça, que eu vi o primeiro Shih Tzu, que foi assim, né, impressionante para mim, uma coisa tocante e transformadora, eu fui buscar quem tinha a raça, né? E eu descobri que aqui no Rio de Janeiro tinha uma criadora que tinha cães oriundos da criação da dona Nina Schneider e que naquela ocasião tinha uma ninhada que se chamava Yati Lessa. Yati, para quem não conhece, foi uma grande criadora de boxe, né, dali da década de 80, 90, e ela foi também presidente do Brasil Kennel Club, né? Que legal. Ela foi presidente do BKC, né, foi uma época que ela teve grandes conquistas com o BKC, e nesse período aí de dissidência, né, que foi conturbado para nossa sinofilia, ela foi atuante também aí nesse período. Mas eu fui à casa dela e eu estava começando a fazer treinamento de cães para fora e tudo, ganhando meu primeiro dinheirinho. Então era aquela descoberta de vida, né? Bem ainda... Você tinha mais ou menos quantos anos?
Eu tinha 14, 15 anos, era descobrindo a vida assim, tendo, né, inúmeros pensamentos assim, sobre o futuro, sobre o que a gente poderia fazer. Com certeza não tinha ainda uma trajetória, um plano a seguir. Não, né? A gente nessa época nem pensa dessa forma, né? Eu lembro que eu comprei, né, um filhote da Yati, e era um Shih Tzu de qualidade muito inferior, né? Mas era uma paixão, né? Aquele cachorrinho, o Toby. E levei para casa e descobri que ele era prognato demais, que não poderia ir para pista, tudo. Eu fiquei tão triste, né? Mas mesmo assim, ele foi meu laboratório, né? De cuidado, de criar, de ter, né? Possibilidade de estar com a raça, né? De observar o comportamento da raça e tudo mais. Ele era meio brabinho também. Mas aquilo ali foi transformador para mim. No momento que eu tive o primeiro Shih Tzu, eu sabia que aquilo ali ia ser para sempre. Né? E foram eles que me motivaram também para poder entender que se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ir em busca, e botar, né, a mão na massa e a luta, né? Eu sabia que a partir daquele cão ali eu não poderia criar, mas eu sabia que eu gostaria de fazer e fui em busca daquilo que eu queria. Ele cumpriu a função ali de ser amado, de ser um pet. Iniciar, né? Mas já entendeu que... Eu acho que é quase que um caminho universal na sinofilia para todo mundo, né? Foi. Acho que é a história de todo mundo, né, que começa com uma grande paixão, né? Mas nem sempre... É muito poucas histórias que a gente vai se deparar nessa vida de gente que começou bem, né? Com seu primeiro start, assim, já começou no topo e dali foi, né? Hoje a gente tem uma sinofilia muito mais desenvolvida, né? Talvez aí, né, criadores iniciantes possam ter a sorte, né, de comprar um bom exemplar e a partir daí... Hoje tudo é muito mais fácil. Mais fácil. Muito mais fácil. Eu comecei na sinofilia, eu sempre tive bastante cachorro, sempre vivi em volta de cachorro. Herdei uma coleção da Cães de Companhia do meu tio, que tinha desde o primeiro volume de 1980, que inclusive tinha um encadernamento azul, né? E aquilo eu adorava e tal. E quando em 96 meu irmão foi morar nos Estados Unidos e eu já pedi a revista de fora do Brasil, porque era diferente, tinha raças que a gente não conhecia. E a nossa tecnologia era zero, né? A gente não tinha esse universo. Internet, não tinha esse universo que a gente tem hoje da facilidade, da comunicação, né? A minha primeira importação foi por carta. Eu escrevia carta, né? Eu não dominava a língua inglesa. Sim, então... mas até para descobrir o endereço, o criador. Você sabia que se comparava com alguém num lugar, em exposição, e falava, não, os Dobermans em sei lugar são maravilhosos. Mas você não tinha nem... mas não você sabia vai nem o nome do criador, do canil, de nada, porque você não tinha acesso, né, a essa informação. E eu lembro da uma conquista que eu fiz, né, desses primeiros trabalhos que eu fiz, foi comprar um fax. Porque o fax facilitava. Facilitava pra caramba. Eu lembro que era aquela coisa, aquela sensação, né, fantástica. Daquela ansiedade dos fax chegando. Você queria ler quando a gente atendia o telefone, que era o barulhinho do fax, que você acionava para receber, aquilo disparava o coração, né? Que, poxa, alguém está respondendo uma solicitação sua. E aí veio, né, chegou aquele fax da criadora dizendo que havia cães disponíveis e a foto vindo pelo fax. Olha, a sensação era indescritível. A gente né, se remete a esse saudosismo, mas é saudável porque a gente vê que os tempos foram muito bons, né? Nesses últimos anos aí, que evoluiu para uma coisa muito mais fácil. E pegando um gancho com isso, que é a minha palavra do podcast é essa. Você acha que muitos criadores mais saudosistas acham, no passado a sinofilia era isso, era aquilo. Eu tenho certeza que no futuro eu vou ter uma imagem romanceada da minha juventude na sinofilia e que talvez essa nostalgia
contamine a minha história ao ponto de não conseguir fazer de verdade uma comparação. Então, por exemplo, minha mãe, por exemplo, viu um filme Hair, quando era nova, e via os hippies num parque, e ela tinha uma imagem super nostálgica desse filme. Até que um dia a gente conseguiu um DVD e fomos a família assistir junto. Quando a gente foi assistir junto de novo, era um bando de hippies cheirando pó no parque, e o vídeo era meio que uma crítica Aquela época. Aquela época, aquele movimento hippie, etc. Cara, estragou a vida dela assistir esse filme novamente, porque ela construiu uma imagem totalmente diferente do filme, porque ela nem lembrava do filme direito. É questão de memória, né? Então eu vejo muito isso na sinofilia. Será que a sinofilia realmente era melhor? É claro que existia pontos que deveria ser melhor, né? Ou será que a pessoa construiu essa nostalgia em cima de uma juventude, um momento, e se contaminou com isso? Então essa é a pergunta. Aí eu vou recorrer a meus estudos últimos, né? Sou um graduando em psicologia, e a gente, durante a formação, a gente tem disciplinas que tratam dos processos básicos. A memória é um processo básico, né? Quando a gente acessa, né, a essas informações lá de trás, tudo, traz essa sensação de nostalgia, porque ela carrega junto com isso a tua existência, né? Então, o Sartre tem uma tomada, né? O Sartre, um filósofo importante, né, do nosso século XX, ele diz que a essência precede a existência. Então, a existência precede a essência. O que acontece? A gente primeiro existe. E a essa essência a gente vai construindo com a nossa passagem aqui, né? Isso vai vindo. Então, isso tudo faz parte da nossa essência. E para a gente poder, né, entender quem somos nós nesse mundo, a gente recorre a tudo isso, porque é o que você é quem você é. Então, se você não tem uma memória afetiva, né, de todo o teu caminhar até você chegar aqui, você não existiu, né? Não, mas então, olha, deixa João Paul Sartre de lado e deixa a memória afetiva de lado. Tá. Mas numa análise racional, digamos assim, você acha... eu não consigo acreditar que a sinofilia no passado era de fato melhor. Não era. Né? Respeito quem acha isso, etc., mas eu não consigo. E aí eu vou entrar com uma crítica, né, ao que eu vivi e presenciei, né, naquele momento e tudo. A gente, na sinofilia da década de 80 e 90, a gente viveu uma sinofilia extremamente elitista, de pouca entrada, né, para os novos. E aí eu sofri na pele, porque lá atrás eu tentava fazer um bom trabalho já, e era muito difícil alcançar algum nível, né, de excelência, né? Aí eu digo excelência nos resultados, mesmo você apresentando um bom trabalho, um bom cachorro e tudo mais, porque a gente tinha vamos dizer, um ambiente muito favorável àquele status quo ali, né? Que eram o quê? Os mesmos juízes, os mesmos handlers, as mesmas pessoas que integravam, né, o topo da sinofilia. Então, quando havia, né, uma possibilidade de algum desses novatos, que eu digo novatos que eram fora dessa redoma, né, conquistarem algum tipo de resultado, era comemorado com, né, fogos de artifício. Era um grupo de milionários trazendo um cachorro por semana, os mesmos handlers ganhando. E era essa é a imagem que eu tenho um pouco. O nosso cenário, né, dessa época era isso. A gente não tinha uma gama e uma diversidade de criadores que expunham, que batalhavam suas raças, que viviam o dia a dia de nascer ninhada, a frustração de morrer filhote, de criar filhote. Não tinha isso. A gente tinha expositores que, obcecados por resultados, iam lá fora, né, traziam um animal de uma única raça, às vezes, que nem havia plantel significativo no país, mas era uma raça vistosa, era uma raça que era vencedora, eram cães com um bom temperamento show, chegavam aqui,
venciam inúmeros best in shows e não deixavam um nada, legado. né? Não deixavam nada. Óbvio que, sem querer ser injusto, existiam... Quer dizer, eu tenho total noção que existiram e existem criadores que furaram um pouco essa bolha. Por exemplo, o Alexandre, do Lakefield, criou excelentes collies. Inclusive tem, talvez o auge da criação dele tenha sido anterior ainda. Imagino que deveríamos ter excelentes criadores de cocker inglês, que era uma raça famosíssima, cocker americano. Mas o que se falou é perfeito, né? A gente tem históricos, né? Por exemplo, um amigo nosso trouxe um Norwegian Welcome, da criadora Pat Trotter nos Estados Unidos, uma das maiores criadoras dos Estados Unidos. Esse cachorro catatal ganhou exposições e não deixou um legado aqui, né? Não teve nada. Então eu penso um pouco assim, e não tem como negar as redes sociais, a internet trouxe uma comunicação muito mais ágil, né? Tem alguns pontos de vista aí que são tem uns pontos negativos que são, hoje em dia você tem toda hora um criador de Facebook, o cara nunca foi criador, na verdade ele tem tempo, que criador mesmo não tem tempo. O criador está se dedicando a teus cães, curtindo, sociabilizando, e etc. Mas os caras têm tempo ocioso, enquanto os cães talvez fiquem negligenciados no quintal, mas o cara tem tempo para ficar fazendo textão no Facebook. Então isso é um efeito colateral também, tudo tem ônus e o bônus. Mas no geral a minha visão é que hoje a gente vive um momento, principalmente na criação, talvez não na qualidade de exposição, aí vai uma discussão que não acaba nunca. Eu acho que a qualidade está ótima. Eu também acho. Melhorou muito. Dudu, que bom. Melhorou muito. Melhorou muito. É porque as pessoas vivem hoje uma realidade, acham que tem sempre a falta, a angústia, está sempre ali presente, está sempre reclamando de que falta alguma coisa e tudo. Mas tudo bem que isso perdure. Sim. Mas dizer que antigamente era melhor do que agora, não, gente, não era. A gente evoluiu muito. E aí eu quero fazer uma menção aqui particular da nova gestão da CBKC, que trouxe um respiro, um ar, um refresco tão impressionante que a gente precisava voltar a esse protagonismo, porque o Brasil é uma grande potência sinófila, né? Perante a FCI, perante vamos dizer, o cenário matematicamente mundial, falando. a gente tem aí uma importância muito grande e a gente estava muito esquecido, né? E eu acho que essa nova gestão ela traz de volta, né, essa autoestima do Brasil que a gente estava precisando. A gente teve um evento da Mundial aí muito bem sucedido, foi extraordinário, né, elogiado, né, por todas as grandes diretores, né, mundiais, e aí a gestão atual está totalmente, né, de parabéns por ter logrado um evento como esse. Existem coisas a melhorar? Existem críticas a serem feitas? Sempre haverá. Mas isso é indiscutível. Dizer que antigamente era melhor do que agora, não. A gente tem... os novos tempos são melhores do que os antigamente. Se a gente for parar para pensar, vamos grosso modo, tá? Você, um ser humano, cruzando essa mesmo ambiente aqui com um dinossauro, ele podia ser pisado por um dinossauro. Não, olha como você falou, eu imagino vocês iam para a exposição de Kombi. A gente ia de Kombi. Sem ar-condicionado, sem nada. Nada. A gente chegava lá, não havia... os clubes não tinham a menor condição de oferecer uma infraestrutura para o expositor. Não havia discussões, como a gente vê hoje, de um clube oferecer um lugar para banho, um lugar para o café da manhã. Um café da manhã, um lugar para o profissional ali instalar seus equipamentos ali para poder fazer o grooming, preparar seus cães. Não havia nada disso, né? E eu já fui à exposição no meio da rua. Eu cheguei no lugar, eu falei assim, aonde é a exposição? Ela falou assim, vai ser aqui. Aí eu falei, aqui aonde? Aqui, no meio da rua. Tá? Era um sambódromo, né, de escola de samba numa cidade do interior, e a gente, para ir no banheiro, a gente tinha que bater na porta das pessoas e pedir se pudesse usar. Tinha gente cobrando, né, para poder você usar o banheiro da casa deles. Então, quer dizer, se a gente chega
a um ponto que a gente chega hoje de ter exposições em estádios e os presidentes com uma preocupação de que devem oferecer isso, oferecer um certo conforto, evoluiu muito. Não, isso aí... Sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente vai chegar a um nível ainda melhor, porque essa discussão ela é saudável, né? Do momento em que você traz a crítica, mas uma crítica positiva, uma crítica, né, que é muito importante também entender o que é a crítica, né? A crítica não é falar mal. A crítica é você ter um modelo no qual você possa comparar e aí você introduz, né, ideias para que a gente possa chegar àquele modelo. Você lapida a coisa para ficar mais calibrada. Isso não é falar mal. Querer que a gente possa eu falar mal não no sentido de desconstruir, né? A desconstrução ela é negativa e acaba a gente não tendo um efeito prático. E hoje a gente tem canais para o debate, que é importantíssimo. Olha o exemplo que a gente está aqui. Olha aqui, né? Que maravilha. Vai chegar para o mundo todo. Poder chegar e você debater ideias e trazer ideias novas. Ideias sempre são criadoras de novas ideias. Então, esse é um mote que a gente precisa ter, precisa perseverar e precisa trabalhar mais. Porque falar, né, de um ponto cômodo, de uma visão muito simplista, muito limitada, né? Todo mundo vai falar, ir para as redes sociais reclamar, você pode fazer isso. Agora, fazer de fato, botar a mão na massa, são poucos aqueles que vão arregaçar as mangas. É isso aí, Dudu, vamos pra cima. Eu vou ser um cara que eu não tenho muita intimidade, mas é um cara que eu admiro muito. Agradeço. Não é à toa que você foi unanimidade para estar aqui. Agora, Dudu, vamos voltar. Né? Então a gente está falando mais ou menos anos 80, 90. Isso. Regina Perrone com os Cheats com Filippine, da Argentina, que foi uma grande personalidade. E aí eu quero saber o seguinte, quando que você entrou com um Shih Tzu parecido com um top notch em pista? Como foi, deu esse momento de quebra de paradigma do Shih Tzu só com o cabelinho amarrado, com um coqueirinho, para um Shih Tzu de top notch? Óbvio que, igual a gente conversou aqui anteriormente, é uma construção, né? Não é que um Shih Tzu no sábado estava com coqueirinho e no domingo já estava com top notch. Não, houve um processo, um movimento de transformação. Que quando foi isso? Você tem uma história boa dessa, não tem? Tem sim. Na década, a gente passa aí dos 80 para os 90, né? Eu fiz as minhas primeiras importações, né? Trouxe cães tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, que era o Canadá. Ele foi, na década de 90, preponderante para a criação da raça Shih Tzu no mundo inteiro. Sim. A referência da raça era o Canadá e não os Estados Unidos. Por quê? Porque no Canadá... Eu lembro disso não sou uma pessoa de Shih Tzu, eu adoro a sinofilia como um todo, mas não é uma raça que está no meu radar. Uhum. Mas inevitavelmente eu vejo os resultados, toda a construção do Shih Tzu. E eu, cansado de ver em revistas como Cães de Fato, que é uma referência para mim, importado do Canadá. Importado do Canadá era um título já. Era um título, porque é como... Virou um tipo, uma referência, eles atingiram ali um núcleo de qualidade. Tinha uma particularidade, né, que hoje, se eu for, né, fazer uma análise, fazer uma síntese do que ocorreu, tinha essa particularidade. O Canadian Kennel Club, ele tem a sua própria divisão de raças, né, diferente do AKC. O AKC tem o seu próprio sistema e o CKC tem o próprio sistema deles. O Shih Tzu, no AKC, ele é um toy. Ele é um cão e ele vai ser criado com as características, né, mais adequadas a um cão toy. O CKC, o Canadian Kennel Club, ele tem o Shih Tzu no grupo dos não-sporting, no não esportivo. Então, para que ele pudesse competir com cães como, por exemplo, faz todo sentido. Que no AKC também tem o non-sporting group. Exato, mas o Shih Tzu não está lá. O Shih Tzu não está lá. E aí, a gente tem a condição do Shih Tzu no non-sporting group muito mais assemelhada ao nosso grupo 9 da FCI.
que aí a gente vê cães mais robustos, mais fortes. Não tão pequenos. Não tão pequenos, né? Com cabeças mais, né, fortes, e crânios mais largos, e cães com uma construção mais física, com mais substância, né? E de movimento no qual pudesse sobressair a todo aquele grupo de cobertura cães de solo, um pouco tudo. maiores, né? Então, os cães canadenses, se você olhasse naquela época e comparasse com os cães americanos, eles eram mais fortes, mais altos, mais possantes, né? Tanto que alguns criadores canadenses que mostravam seus cães nos Estados Unidos também tinham a seguinte fala, né? Este cão não é um cão para fazer campeonato nos Estados Unidos, porque ele era um cão mais forte. E aí entravam os países da FCI, que estavam interessados nesses cães. Que faz todo sentido. Que faz um sentido, né? Eu trouxe um cachorro, né, do Canadá chamado Cimarron's Wherefore Art Thou, né? RJ. Ele foi um boom de vencer aqui. Ele era grande para lá, né? Mas ele se adequou perfeitamente aqui porque ele tinha uma movimentação super A gente tem foto dele aí, será? Não tenho, eu posso mandar a foto dele, mas eu tenho, porque as fotos dele são em papel. E esse foi o meu primeiro cão que estourou, né? Assim, na época. E esse foi o cão que a juíza te recriminou? Então, aí eu tenho uma história, né, muito engraçada para contar, né? Porque junto desses cães me chegaram também materiais, revistas, né? Essa criadora era uma criadora que ela foi muito atenciosa comigo no momento, né? E ela me forneceu material de grooming, laço, te deu um enxoval. Falou, vai, Dudu, voa lá no Brasil. Ela me deu uma fita cassete de como fazer o top knot moderno, né? Porque lá já estavam usando, né? Isso que eu queria saber. Então lá a gente já tinha... No Canadá, você já tinha groomers, né? Que apresentavam esse grooming moderno, né? E aí eu ficava naquilo, né? Eu falei assim, poxa, como é que faz isso, né? A gente não vê isso aqui, não sabe como faz, né, todo esse trâmite aqui de prender o elástico da cabeça, que dá essas... Porque realmente com esse grooming moderno a expressão mudou. Sim, lógico. Né? A expressão, assim, o que a gente via antes desapareceu em detrimento a uma coisa, né, moderna, super atual e que dependia de uma técnica para você fazer. Chegavam aquelas revistas, junto com essa fita cassete, via aquilo 24 horas do dia. Eu ia dormir, acordava, pegava com a mesa do lado e treinava e não saía igual e fazia de novo, né? Era aquela coisa do treino diário, da dedicação diária mesmo, até que eu pudesse entender a dinâmica daquilo ali, né? E a falta de material que a gente tinha, né? Porque eu olhava o que eles usavam lá, eu não conseguia. Então eu ia tentar encontrar um assemelhado aqui, não conseguia achar, né? E aí eu fui me virando conforme a gente, né, tinha a possibilidade. E até então, né, a própria Regina mostrava o cachorro dela com o grooming, né, separado, né, com, a gente chama de divider, top knot dividido. Que é mais assim na Inglaterra até hoje, não? Na Inglaterra até hoje, né? Uhum. Alguns países, principalmente nórdicos, né? Eles são, vamos dizer, mais tradicionais, né? Ali no sentido de que preservaram o que o standard original dizia, né? Prender os pelos da cabeça com um elástico, e assim continua até hoje, sem a gente a FCI colocou, né? Sem adorno, né? Sim. Seria laços, né? Aí spray de laque, essa coisa toda. Então, eu treinando nesse cachorro que eu trouxe, né, totalmente motivado, né, meu primeiro cão importado e campeão canadense, campeão americano, estava muito motivado com aquele cachorro, e eu coloquei ele em pista aqui, e a primeira vez que eu fiz o grooming, que a gente chama grooming moderno, né,
Eu entrei em pista e era uma juíza uruguaia chamada Maria Célia Pagani, já não está mais entre nós, mas foi muito Então marcante. pode dizer o nome, não está mais entre nós, então pode dizer o nome. Mas foi muito marcante aquele momento e eu entrei em pista, né, com aquela... Eu tinha logrado um grooming moderno, né? Estava introduzindo aquilo ali. E ela chegou, ela olhou para mim, ela falou assim, eu vou ter que te desclassificar, porque esse grooming não é uma característica da raça. Foi uma decepção. Ela ter tomado um susto, porque ela não acompanhou esse movimento, ela não tinha acesso às revistas que você tinha. E era assim, era só para mesmo os interessados naquela raça, né? Porque hoje, até mesmo, né, na minha experiência como árbitro, a gente já vai falar mais tarde, eu vejo que algumas raças elas evoluem, né? E o criador ele vai trazendo, né, essas questões que vão sendo introduzidas e colocadas em voga como importantes, né? Ao longo do tempo, ao longo das conquistas. E sim, é uma construção, como eu disse aqui. Tem pessoas que são mais resistentes, outras não, outras pessoas mais atualizadas, outras não. Buscam informação. Isso é muito difícil para um juiz all-rounder de todas as raças saber de todas as evoluções de todas as raças, né? É impossível a gente chegar a esse ponto, né? Mas a minha experiência ela tem uma questão que ela é bastante positiva, porque eu tive muito contato com muitas raças. E você não pegou a revista e foi lá pro juíza? Aí eu fiquei tão frustrado, eu saí de pista, e eu tava com a revista, né, eu fui lá no acampamento, peguei a revista e fui lá, chamei ela, falei assim, olha, a raça está sendo mostrada assim agora, e passava, né, as páginas e mostrava para ela, e ela olhou com atenção aquilo, e eu senti que alguma coisa trouxe, né, para ela assim, tipo, é mesmo, né? Talvez eu não tenha visto isso, mas já é uma realidade ali aquilo. E aquilo me frustrou bastante, né? E aí eu trazendo um cachorro de fora, com pretensões de expor e tentativas de que ele fosse bem sucedido, né, de bons resultados e tudo mais, eu entrei naquele questionamento, será que eu continuo? Ou será que eu vou retroagir e vou fazer... Não, ainda bem que você continuou e falando do que você falou, quando eu comecei eu lembro de um adestrador na minha casa, eu tinha 10 anos, 15 anos no máximo, já tinha envolvimento com cães, mas não com sinofilia. Eu comecei a criar minha primeira ninhada, nasceu em 2003. Mas vivia um processo sinófilo antes. Mas enfim, eu lembro, eu tinha em 1995, talvez, um adestrador indo lá em casa, e aquele adestrador era do Exército. Não existia adestrador que não fosse um cara policial ou do Exército. Não existia a figura do adestrador como a gente está vendo hoje. Como eu imagino que não existia a figura do groomer, como a gente vê hoje. Então, esse momento moderno, as pessoas podem se especializar cada vez mais dentro da sua técnica e do seu propósito e atender o cliente ou o cão ou, né, e veja bem, a sinofilia de uma maneira muito mais específica. Imagina que você virou groomer na raça. A gente tinha... Não tinha groomer na época. Então, aí vamos fazer, né, uma equiparação. A gente tinha bons groomers de outras raças, né? Sim. Como, por exemplo, Poodle, né? Os próprios Spaniels, os Terriers. Mas ele era um handler groomer. A gente já tinha grandes nomes que faziam excelentes trabalhos nessa época. Tá? Sim, mas eu digo profissional no mercado não existia. Eram poucos. Era para cão de exposição. Para cão de exposição era praticamente nada, né? A gente tinha esses handlers. Sim, mas se eu tivesse um Shih Tzu em 1985 ninguém sabia o que e eu quisesse dar um banho na pet shop, não existia esse serviço. A raça não era popular. Não, mas não existia esse serviço. Não existia. Então, isso que eu tô querendo dizer. A gente não sabia o que fazer. O profissional tinha que ser completo, como você foi. E a gente, comigo, por exemplo, eu tive que bater muita cabeça, né? Porque tudo que falavam para fazer, eu testava, né? Uma vez me falaram assim, olha, você vai conseguir reduzir o volume do pelo tacando talco, né? Eu
pia, eu empanei o meu cachorro. Só faltou fritar. Eu empanei. E o resultado disso foi uma estática, porque o talco da estática, né, no nosso clima aqui, passava a escova, era um espeto assim que a eletricidade, né, formava. Então, eu lembro do meu desespero. Eu falei assim, meu Deus, deu certo. Aquela coisa toda, corre para poder banhar o cachorro de volta, tirar aquilo tudo, né? Mas a gente aprendeu assim, né? Essa é a minha escola. Eu aprendi errando, né? Com tudo que nos falavam para fazer, e a nossa referência era apenas o que vinha de fora, na lentidão da comunicação daquele momento, né? Era alguém que ia aos Estados Unidos, principalmente, que era a nossa referência, trazia uma revista e trazia uma inovação de um produto. Eu lembro até hoje, tinha uma marca de laque chamada Gran Finale. Essa marca existe até hoje, mas ela já é uma marca já ultrapassada, mas era um ouro, assim, do produto de laque para a gente usar nos cachorros. Quem fosse aos Estados Unidos tinha por obrigação que trazer um tubo de Gran Finale para poder usar. E era assim, e chegava aqui com uma expectativa, né? A gente guardava assim cada gota daquele laque. Eu lembro quando 95 também, 90. Quem vinha dos Estados Unidos, eu pedia uma batata Pringles. E depois que acabava de comer a batata frita, eu botava na estante. Era tipo o cara. Né? Era um troféu, né? E aí você comia aquilo lentamente para não acabar, porque não tinha acesso às coisas. Você vê, era uma época muito egoísta também, né? Eu reconheço. Por isso que eu falo, os nossos tempos atuais são tão melhores. Era uma época egoísta que a gente via os grandes handlers que viajavam naquela época, que podiam ter acesso às coisas com mais facilidade. Eles, em suas tech box, eles envolviam o nome dos produtos para que a gente não pudesse ver, né? Eram tapados, então um rótulo, né, rasgado, retirado, e a gente ficava de olho, né, tentando ver o que saía daquela caixa de alumínio, que era uma novidade também para a gente aqui, porque a gente tinha... Tech box era de madeira. Não, a tech box era uma caixa de ferramenta. Ah, tá. Que a gente mais ou menos que adaptava ali para botar alguma coisa, e eu ia com a minha caixa de ferramenta feliz da vida, porque era o que tinha, né? Era o que a gente podia. Mas a gente teve uma virada de chave dos anos 2000, foi isso? Foi, os anos 2000. E dos anos 2000 você já era handler profissional, voando. Já. Você ganhou... Eu tive essa minha virada, assim, como adolescência, eu tive a sorte, o prazer na vida de encontrar um grande companheiro que foi uma base de vida, uma escola de vida para mim, que foi o José Luiz, e a gente criou junto, né? A gente sonhou junto e a gente construiu muita coisa junto. 2007, Best in Show já no BKC. Essa é uma cadela criada por mim, né? E recentemente eu estive julgando com o Fernando Bretas e a gente lembrou dessa foto, que esse foi o primeiro julgamento dele, né, como juiz ao round, e eu tive o prazer de vencer o Best in Show com essa cadela criada por mim. Né? Esse também é um cachorro, um cachorro criado por mim. Foi KCSP, nessa época, talvez 17, talvez fosse ainda maior do que é hoje, porque o KCSP grande, né? Na AMB virou, era um fenômeno, né? Eu venci o primeiro Best in Show no KCSP com Shih Tzu. Não era meu, era de um cliente, mas foi o primeiro Best in Show, né? E você mostrava os Shih Tzus. Foi meu último resultado. Do Leonardo, você mostrava você foi o primeiro handler do Leonardo Pimenta, não é isso? Do canil Peppers. O Leonardo Pimenta começou comigo. Sim, né? Então... Os dois primeiros cães dele foram de minha criação. E o Leonardo Pimenta apareceu na minha casa querendo comprar um cão pet. Né? Gente, fazer um corte aqui, olha que legal. Só pra vocês terem a ideia do convidado aqui. O Leonardo Pimenta, que fundou o canil Peppers de Shih Tzu, comprou seus primeiros Shih Tzu com o Dudu. Dudu foi handler dele. Depois ele seguiu um caminho maravilhoso com o Charlie num segundo momento. O Charlie herdou os cães dele, herdou o canil e chegou o Best in Show no nosso Mundial com o Shih Tzu.
Grande alegria, né? É uma construção aqui, ó, pra vocês terem ideia que o nosso convidado hoje aqui não é um convidado qualquer. Isso aí que já vai virar um corte lá depois pro Instagram. E Dudu, você mostrou, a gente viu ali Lhasa ao longo da conversa, Isso, York, Shih Tzu, e a gente tá falando muito aqui do Shih Tzu porque isso transborda em você, né? E assim, então, o nosso, desculpa de cortar, o nosso intuito aqui nem era construir a história da raça Shih Tzu no Brasil. O nosso convite aqui foi para conhecer e eternizar a sua jornada. Mas isso acaba que é inevitável. Falar de Shih Tzu aqui acaba que é inevitável. Eu não consigo dissociar. Aqui, ó, dá uma pausa aí, É uma Júlio. foto muito importante, né? E de grande emoção para mim também. Você ganhou. Isso é o melhor mundial, da raça na Mundial. Que foi na Argentina em 2005, em Buenos Aires. Eu havia ganho a raça em 2004, na Mundial que foi aqui no Brasil, né? Um expoente da raça que veio, né, do Canadá para ser mostrado. Eu mostrei a cadela e foi uma vitória impressionante, assim, envolvida de muita emoção, porque eu era muito jovem, né, tava ainda dando meus passos ali iniciais, né, nessa construção de grandes eventos, né? De mostrarem cães. E fora do Brasil, né? Isso. Eu não tive grana na época, eu era um estudante ainda, não tive grana para ir no Mundial de 2005, mas era um sonho para mim. Eu lembro. E aí, nesse Mundial da Argentina, havia grandes expoentes, né? A raça sempre foi muito forte na Argentina. Sim, a Argentina tinha uma sinofilia muito mais forte que hoje. O que diferia da Argentina do Brasil, principalmente nessa época aí, é que a Argentina sempre teve criadores, né? E a gente teve muito expositor, né, de cães. Então, lá, a questão sinófila, a questão criação sempre foi muito mais pulsante, muito forte. E a raça Shih Tzu, né, por ter referências como, por exemplo, Filippini, que era um grande criador, que tinha cães vencedores de inúmeros Best in Show, vencedores de ranking de todas as raças, né, com Shih Tzus e já com referências, por exemplo, o Uruguai também, que teve grandes criadores da raça, né? Era muito diferente do Brasil, que a gente tinha somente expositores, né? Sim, eu lembro que era comum você importar um cachorro da Argentina que tinha Isso também, o cenário econômico da Argentina era muito melhor, né? Era bem distinto do que a gente vê hoje. Hoje ainda existem bons criadores, a Argentina é tradicional em raças como Doberman, etc. Mas hoje o caminho se inverteu um pouco. Eu acho que o Brasil assumiu um protagonismo na América Latina e é indiscutível, né? Isso. 2004, já passou uma foto aí, mas se a gente tiver a oportunidade de voltar... Vamos passando aí, Julinho. Eu fiz o ranking de um cão que eu importei. Eu fiz uma copropriedade com o Leonardo Pimenta, que foi a nossa primeira parceria, grande parceria. Em 2004? Foi a nossa primeira grande parceria, que é um cachorro que eu trouxe do Canadá, chamado Suyen Super Trooper. Né? Vamos ver se a gente acha essa foto, ô Julinho. É uma foto do Kennel Club de Brasília, ele ganhando o Best in Show. Vamos passando aqui, a gente vai achar. Esse ano foi um ano muito marcante para mim, foi um ano de extrema dedicação, né? A gente chegou a liderar o ranking de cão número 1 do país ali até o final e perdemos na última exposição por 4 pontos. Acho que eles não viram a gente, não. Ah, tá, beleza. Foi assim, mas a gente lutou, né? E ficamos com o cão número 2 do país, e apesar de ter liderado as estatísticas durante quase todo o ano, né? Isso em 2004. 2004. E foi um ano muito marcante, porque... Quem ganhou o ranking nesse ano? Foi um Cocker americano, né? Que foi o ano do Mundial, né? Que começou um Pug também, do Grupo 9. Foi um Cocker americano. E esse cachorro, ele foi assim extremamente importante, né? O Trooper, ele foi extremamente importante. Ele deixou um grande legado aqui de filhos e netos, e até hoje, se vasculhar no pedigree, você vai encontrar, né, cães. Deixa eu ver se a gente vê. Se você achar, aí você para. Esses são mais recentes, né? Mas que foi
e ele foi marcante no sentido de ver assim, aonde o patamar que um Shih Tzu poderia alcançar novamente. A gente tem aí um processo que foi o da cisão da CB, que esvaziou um pouco a sinofilia da CBKC. A gente passou um grande período ali com poucos cães. Essa aqui, foto aí, é 2006, que é de fato o ano que eu estou me referindo, né? Então, em 2006, esse cão foi o número 2? Foi o número 2 do país. Foi uma parceria minha com o Leonardo Pimenta. E esse cão era importado? Ele era canadense, né? Esse como a gente falou, do protagonismo, né, do Canadá. E o Leonardo já tinha o canil como Peppers, ou vocês competiram? Ele, porque o Pepper é por causa do sobrenome dele, né? Pimenta, né? Sim. E aí ele inaugura o Pepper. Ele já tinha. O Leonardo, ele no ano da Mundial, que é 2004, 2004 lá na Argentina, eu fui mais essa Mundial por causa dele, né? Ele tinha comprado um cachorro chamado Prime Moon Finding Nemo, né? Que era da sua criação. Da minha criação. E ele, quando ele foi lá em casa comprar, eu lembro que eu soltei os filhotes, ele e a esposa dele naquele momento. O Nemo veio, pulou nela, ela ficou apaixonada e levou ele, né? E junto tinha uma outra fêmea, que era Chamu, que eles chamaram de Chamu, e ele acabou levando os dois, né? E aí foi legal porque inaugurou aquela paixão nele também, né? E o Leonardo sempre foi muito competitivo. Ele quis que o Nemo fosse a exposição. E o mais impressionante foi que era um cão que não tinha sido vendido com propósito de exposição, né? E o Nemo conseguiu chegar até mesmo em lugares que eu me impressionei, né? A gente foi para a Argentina, na Mundial da Argentina, o Nemo foi o melhor jovem da raça na Argentina, né? E deve ter sido, sempre deve ser. Eu imagino assim, eu tenho bons parceiros na criação e tal, e sei a importância disso, porque às vezes a gente não consegue alcançar um patamar de uma exposição tão longe, não é fácil ir para Westminster todo ano, Mundial, muito investimento. Então a parceria ela soma nesse sentido. A equipe foi totalmente vitoriosa, porque resultou no patamar onde a gente chegou, né? Mas é difícil mostrar. É muito difícil mostrar um Shih Tzu nesse ritmo, porque a raça em si cansa, né? E o ritmo de exposições, por exemplo, nesse dia aí, né? Isso era um domingo. No sábado, eu estava em Porto Alegre. Eu saí de Porto Alegre, eu peguei um voo, fui direto para Brasília. Tinha finais de semana que eu competia, né, em 2 lugares ao mesmo tempo. Muito parecido com o que os americanos fazem em termos de ranking, né? Mas era uma necessidade que a gente tinha de acumular esses pontos. E como o cão estava no ritmo, ele era um cão que aguentava... No final do ano, eu já olhava para ele não aguentava mais, e eu também exausto, né? Mas a gente foi até o fim, né? E é muito difícil você ter um cão com esse temperamento, que vai te responder o tempo todo. Mas o que eu digo assim, você não... Em um momento você abandonou o Prime Moon, seu canil? Não. Então, esse sempre foi uma o investimento é alto e às vezes a pressão é grande, né? E o sonho também, né, eu sou criador, tenho veia de criação, eu sei olhar o meu plantel, eu sei avaliar o meu plantel, eu sei dizer o que eu preciso. Eu não preciso de grandes descobertas dos outros ao falar do que eu tenho, né? Eu tenho essa consciência. E me pareceu, né, nesse momento como handler, né, que essa veia ela não podia se dissolver, se dissipar. Que legal, né? Que bom, Dudu. E eu segui aí meu coração, né? Eu não abandonei a minha criação, porque eu achava que isso de alguma forma isso ia ser um mote de vida para mim. E eu não abandonei. Eu segui com os meus interesses. Congela aí, Dudu, só, Júlio, só enquanto o Dudu fala. Mas fala. E aí a gente vai até agora. Então, isso que eu ia finalizar com essa foto, foi super oportuna. Você ganhou agora em julho um best show com o cachorro da sua criação. Não, esse cachorro importado da Rússia.
Importado da Rússia, mas seu, porque você não pode... Agora eu não posso mais mostrar. Que a gente vai chegar lá. O Dudu vem traçando a sinofilia de uma maneira muito construtiva, no sentido de aproveitar toda a etapa todos os processos de construção de uma personalidade sinófila. Por isso que ele está aqui. Então, ideia, né, é criador, foi handler, e agora, como juiz, ele só pode mostrar os cães de própria propriedade. Isso, criação ou propriedade, né? A criação sendo também de propriedade, né? E esse aí um exemplo. Continua ganhando o Best in Show. E continua investindo, né, na criação, tentando ver o que eu posso, né, introduzir de melhores qualidades ao plantel. E a gente continua aí trazendo, né, linhas de sangue que são interessantes, né, para esse propósito de estar sempre em busca desse aprimoramento, né? Então, essa é a minha última importação muito bem sucedida, né, muito feliz aí nos primeiros passos desse cachorro em pista já, né, dando esse resultado, e eu estou já tirando os primeiros resultados dele também, né, no que a gente chama de whelping box, né, que é a caixa de nascimento, né? Já estou com a primeira ninhada dele, né, aqui, nascida aqui no Brasil. Então, e o propósito é sempre isso, né? Cada ninhada é uma emoção, né, uma expectativa, né, que a gente vive e espera, né, que aquele investimento dê certo, que possa trazer, né, o resultado que você espera. E além de tudo, né, a convivência, né, com os cães é extremamente... Não, isso é... Tem uma foto do Dudu mostrando, acho que tá todo mundo de máscara, um filhotinho, no México. E o Dudu não desbravou fronteiras, né? Eu tenho como cães... handler e como criador. Isso, né? Tenho cães da minha criação espalhados pelo mundo inteiro, muito bem sucedido. Tive uma primeira exportação ainda na década de 90, 91, 92, para a Croácia, e essa cadela foi o cão número 1 de todas as raças na Croácia, né, ainda na década de 90. Isso aí foi um cão jovem que eu levei, né, isso foi ano passado, né, a gente estava ainda, já tinha uma abertura, né, da questão da pandemia, mas no México eles foram mais rigorosos com questão de uso da máscara, né? E esse não baixou adulto? Jovem e adulto. Caramba. Né? Esse cão era jovem, ele foi... Esse juiz é o Laurel Pichard, que é o presidente do Kennel Club da Suíça, que sediou o Mundial. Inclusive aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo que eu fiz, um vlog da Mundial, com a entrevista do Laurel Pichard, que dá um recado para os brasileiros, então não pode perder esse vídeo também. Nesse mesmo dia, o Best in Show jovem foi tirado por um juiz que foi o árbitro que julgou o Best in Show na Westminster. Me fale o nome dele agora, mas muito simpático e foi envolvido de emoção, né? Porque essa foi uma exposição muito forte da Federação Mexicana. Olha a Roseta, que linda, né? O México vem despontando em shows magníficos. Magnífico. Né? Eles têm uma sede própria que é impecável. Eu nunca fui, mas já vi fotos, vídeos. O local Sou da doido pra exposição conhecer. de uma praticidade, né? No qual eles oferecem ali para os expositores. E vão ser sede do Mundial. Acho que 2028, é isso? Com certeza, 28. Com certeza serão bem-sucedidos, porque estrutura tem de sobra, né? E foi uma alegria enorme, né, ganhar com um cachorro. Esse cão representa muito para mim porque ele é a 4ª geração do meu canil, né? E conquistar um resultado como esse fora do país, com essas personalidades, né, que estão acostumadas a julgar no mundo inteiro, então com certeza sabem, reconhecem um cão de qualidade. Para mim foi de uma emoção aquele extrema. criador de cocker americano, né? Tem cockers super vencedores, né? O outro criador que foi do Best in Show jovem é um criador de Bull Terrier também. Não é nada, né, menos importante, né, do que mas é diferente o árbitro que julgou o Best in Show na Westminster, né, na Westminster de 2000, e não desse ano 23, mas de 22, e teceu, né, elogios assim que são muito importantes como criador, né, porque é o teu trabalho de vida ali, né? Quando você olha o pedigree desse cachorro, você vê 4 gerações
criados por você, e você alcança um patamar desse, assim, poxa, alguma coisa foi feita, né? E dá uma sensação muito agradável de... Um dia eu vou chegar lá, hein, Dudu? Você já está no nível bem alto já. Dudu, só pra gente aproveitar melhor o tempo, dessa fase de handler, criador, eu sei que a gente... É difícil, esse podcast poderia ter 10 horas, né? Mas alguma dessas fotos em especial você quer mostrar, a gente pode passar para essa fase de handler? Não, ou você podemos passar sim, porque aí já começa nessa transição. Você lembra que eu falei que eu tive contato com a Yati, né? Ela era dos boxes. Nessa época, quando eu fui adquirir meu primeiro Shih Tzu, eu fui contratado por ela para treinar os boxers dela, né? E eu comecei mostrando boxer, Rottweiler, pastor alemão, Dachshund, nada de pelo, né? E eram as raças que eu entrava em pista, né? E eu já vinha de uma tradição de criação. Minha primeira raça que eu criei foi Fox Terrier pelo duro. Ah, é? Tinha um criador muito importante aqui, né, no Rio, chamado Carlos Meda. Ele tinha cães importados da Alemanha, junto com uma outra criadora chamada Ilka, que eles trouxeram os primeiros Von der Bismarckelle, né, um canil muito tradicional na Alemanha de terriers. Cria Lakeland, cria Fox Terrier pelo duro, e eles trouxeram esses cães, e era uma rivalidade. Era o Harvey com um outro cão que era apresentado pelo Flávio Werneck aqui também, né, na época, uma disputa muito boa, e eu ali no meio, né, com o meu cachorrinho, né, eu tinha o Pedro, que era filho do Harvey, e a Tutsi, né, que era uma fêmea do criação do Carlos Meda, e a partir dali eu comecei a criar, né, os meus próprios Fox e levar eles para a exposição. Foi quando eu comecei a ter, né, muita prática de grooming, porque o stripping era necessário para essas raças, e eu conheci uma criadora chamada Lilian. Ela tinha trazido dos Estados Unidos, da Inglaterra, um casal de Scotch Terrier. E ela me contratou para poder fazer o grooming dos cachorros dela. Eu acabei me apaixonando pela raça e comprei, né, os primeiros Scotts, né, da criação dela também. E comecei a brincar em pista com os meus próprios cães, né, com esses primeiros exemplares, né. Os Terriers também sempre foram uma grande paixão, né, para mim. Mas o Shih Tzu veio e te conquistou. Conquistou por completo. E Dudu... E aí eu iniciei como handler com esses cães de guarda, né? Meus clientes eram Boxer, Rottweiler, né, Doberman. E no que eu começo a criar cães de pelo, né, essa referência de eu saber cuidar de pelo acabou modificando toda essa convicção de que eu não dava para cachorro de guarda. As pessoas só me viam, a partir daquele momento, só me viam com toy, com pelo, né? E eu deixei fluir, porque de fato havia uma carência enorme de profissionais que pudessem lidar com cães de pelo. Mas isso acho que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. O cara vira o handler da raça. Isso às vezes sem querer, né? É uma escolha. Eu não quis, né? O próprio Cláudio, que é o Cláudio Cruz, grande amigo meu, e hoje ele é uma referência no Bacê, né? Mas ele mostrou o Bacenge super bem, Schnauzer. Eu achava que eu mostrava bem os boxers, eu treinava, né, aquela coisa, mas ninguém me quis mais com essas raças. Eu lembro de uma vez, Charlie, uma vez indignado na exposição, a gente batendo papo, ele falou, agora eu vou arrumar um Doberman. Pois é, porque um cão de imagina, Eu acostumado a levar, né, um certo número de cães para a exposição e tudo, que supostamente o trabalho do grooming, né, era mais ameno, né, nas exposições. Eu passei a levar 10, 12 cães de pelo, que era sufocante, né, para você preparar aquilo tudo, e com o grau de exigência que eu fazia, né, em termos de apresentação desses cães. Porque uma coisa é você levar 10 cães de pelo e apresentar eles de uma forma inadequada, né, com grooming precário, essas coisas tudo. Outra coisa é você instituir em si próprio um grau de exigência, né, que você quer mostrar aqueles cães todos de uma forma impecável. Eu logrei muitas das vezes isso, de estar com 14 cães
e eu olhar depois do acampamento, todos feitos, eu falava... E você se formou em juiz nessa época? Porque você é juiz Sim. antigo. Na época da cisão, né, da CBKC. Você lembra CBKC. mais ou menos? Isso era ano de 1990 e eu tinha... Comecei a fazer minhas provas, eu tinha 20 anos, olha, vocês têm... Aí você se formou juiz pela CBKC. Naquele antes momento... da cisão com a CB, não é isso? Isso. Não, foi na cisão. Na cisão que começaram as provas, porque a maioria dos juízes foram para a CB. E houve uma precariedade de árbitros na CBKC, e a CBKC foi obrigada a inaugurar e formar juízes para poder operar o sistema, porque não havia condições de operar o sistema, né? E a gente estava muito dependente do convite de árbitros do sistema FCI de fora, né? Então foi uma invasão muito grande nesse momento de juízes sul-americanos, porque não havia árbitros nacionais, né? Então, já é uma fase sua como juiz isso recente, foi agora, né? Meu último Best in Show, né? Mas aí você se formou juiz, né? E ficou... Eu atendia... E aí optou por ser handler e ficou... Aí vamos lá. Aí, com essa matrícula congelada, digamos assim. Fiquei com a matrícula congelada, porque eu atendia as prerrogativas exigidas do regulamento para poder iniciar as minhas provas como árbitro. Por quê? Eu tinha mais de 5 anos como criador, né? Eu tinha um canil registrado, eu tinha operado como auxiliar de pista algumas vezes, né? No clube no qual eu fazia parte. E então eu atendia todos esses pressupostos que eram necessários para poder iniciar, né, os testes, né, as provas. E aí eu juntamente com, né, pessoas que estão aí até hoje, né, começamos a prestar esses exames, né? Eu lembro o meu primeiro exame foi para o grupo 9, obviamente, era o que eu tinha mais conhecimento, traquejo. E nesse momento também, o que havia de facilidade, assim, eu sempre tive muita facilidade de estudo. Eu sempre fui muito disciplinado para leitura, né? Eu sou um leitor apaixonado até hoje. E padrão de raça para mim era como uma diversão, assim, uma alegria estudar e entender, né? Então, mas deixa eu só fazer uma ponta aqui para poder a galera de em casa entender que aqui no Sinofilia Digital a gente quer construir conteúdo para todas as pessoas, inclusive para as que estão começando. Em especial as que estão começando, porque a gente precisa e quer uma renovação e novos adeptos da sinofilia. Sim, né? Então o Dudu ele se formou como juiz no passado, né? Porém existe um regulamento que se mantém até hoje, que se você é handler profissional, ou seja, se você cobra para mostrar cães de terceiros, você não pode... Você tinha que optar. Né? Você não pode ser o juiz. Você tinha que fazer uma opção. E aí, a gente tem aí modificações no regulamento da época para o que a gente chegou até agora. Por que eu continuei fazendo as provas, né? Mesmo sendo handler? No regulamento da época, você poderia julgar em estados no qual você não atuasse como handler, como profissional. Entendi. Então, era uma possibilidade, por exemplo, de no ano eu tinha que declarar, olha, eu vou apresentar cães no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, na região sudeste. Tá? Então eu estaria apto para receber um convite e atuar como árbitro na região sul, no norte, no nordeste, conforme eu não tivesse atuado ali. Se eu atuasse em alguma dessas regiões, eu estava inapto e impossibilitado de mostrar cães, de julgar cães nessas regiões. Então era o regulamento da época. Sim, mas logo depois isso. A gente teve uma adequação às exigências da FCI. Isso aí. E aí houve um impedimento anual. O que era isso? Você tinha que declarar no ano qual atividade que você iria exercer, né? Se você queria atuar como árbitro, você chegava lá, fazia, né, uma declaração à CBKC, dizendo, olha, esse ano eu vou atuar como árbitro. Entregava, e aí você não poderia apresentar cães como profissional. Se você se declarasse handler naquele ano, você poderia
atuar como apresentador profissional, mas impedido de julgar. E quando você se aposentou de como handler profissional? Isso foi uma decisão muito difícil para mim, porque apresentar cães para mim ainda é uma atividade que eu faço com grande satisfação e gosto demais de estar em pista competindo, gosto demais de ter esse contato com os animais, mas foi durante a pandemia, né? Acho que foi um marco renovador, né, de toda a nossa existência humana, né? Aquelas condições que vieram, né, de você em casa, você repensar a sua vida e a sua atividade, e esse foi um momento no qual eu percebi que eu precisava ter um pouco mais de tempo para mim, né, de vida, né, para mim. A atividade de handler, ela exige uma dedicação e uma disponibilidade de tempo muito grande para essa única atividade, né? Praticamente você não para em casa, né? Não, durante o ano você não para, você já chega já preparando o final de semana seguinte, e o pouco tempo que você tem em casa é para ajeitar, né, os cães que ficaram, preparar os que vão, colocar roupa na lavanderia, pegar roupa na lavanderia, preparar o carro. É um esporte de alto rendimento. É muito. Ainda mais com o cachorro no ranking. Física, quando você tem um cão de ranking, então a exigência de excelência é enorme, né, a tua dedicação é exclusiva àquilo ali, e eu senti que o ritmo que eu estava levando estava me deixando em uma situação desconfortável e não muito saudável psicologicamente, né? A exigência de estar sempre em níveis competitivos, com cães competitivos, a exigência de você estar sempre, vamos dizer, instável emocionalmente. E a gente não é essa fortaleza o tempo todo. E é uma maturidade que você atingiu, né? Uma maturidade, eu já ia chegar ali, né? Também que a gente chega a um ponto que você começa a repensar. Eu repensei muito o meu contato com meus cães nesse momento, né? O prazer de criar, eu acho que ele se sobrepôs à questão como apresentador. Porque eu criei bastante durante a pandemia, eu fiquei com bons cães durante a pandemia, eu aprendi a olhar de uma forma criteriosa ninhadas, no qual... Coisas que você estava talvez deixando passar, né, por conta da exigência de estar fora o tempo todo, né? Raramente eu tirava uma ninhada minha por questões de estar fora. E a gente sabe que ninhada tem que estar ali embaixo do olho. E ninhada acompanhar, todo, e até para selecionar e para o momento do nascimento, né? Quantas vezes a gente precisa, né, estar atento ali a uma exigência, de repente alguma coisa está dando errado no parto, você correr para um veterinário, todas essas situações de emergência, e que eu não podia contar, né, com outras pessoas, mas que durante a pandemia, como eu estava ali presente, né, te resgatou. Muito, e foi um momento no qual eu me reencontrei e eu repensei toda a minha vida, e eu falei, eu quero estar sim na sinofilia, mas eu quero estar de uma outra forma, eu quero estar de uma outra maneira. Eu quero... porque como juiz você pode aceitar um convite ou não, você faz a sua agenda, você não tem obrigação de estar em todo evento, todo estado. Sim, né? E minha primeira decisão foi com relação à criação, né? Que eu decidi que aquilo era o que eu queria fazer. E aí, repensando ainda mais a sinofilia, eu trouxe essa ideia de volta. Eu falei, não, por que não retornar a julgar e fazer com que isso seja uma coisa, né, atuante na sinofilia? A minha experiência, a minha bagagem, ela pode ser revertida de uma forma ainda, né, bastante eficaz dentro da proposta ali sinófila, e também eu queria me fazer feliz. Porque... E você não precisa deixar de mostrar seus cachorros, né? Exato. Porque, como a gente estava explicando aqui,
o juiz ele não pode ser handler profissional, ele não pode mostrar cães de terceiro, mas ele pode continuar mostrando os cães de sua propriedade. Então, como a gente mostrou ali um Best in Show seu em julho, numa exposição no qual, que é um momento que você já se assumiu como um juiz, mais de um ano, mas você ainda volta, tem né? oportunidade. E a gente de tem mostrar meus cães. Estou preparando uma galera nova, separei filhotes agora, estou super feliz com isso, né? E a gente tem cases bem sucedidos dessa dualidade de juiz e criador, expositor, como o caso do Gabriel Valdez, por exemplo. Também, que é um juiz criador e está aí com os cães dele, né? E continua julgando e mostrando, e bem sucedido. E você já chega num momento, imagino eu, né? Mas pelo que eu vejo, inclusive essas fotos que a gente vem mostrando, você julgando, inclusive, fora do Brasil, você já assume uma posição de um juiz privilegiado, renomado, porque as pessoas enxergam toda essa construção que a gente acabou de narrar aqui para o público, né? Isso aí é um momento interessante. Esse legal, é o momento do Gabriel, nem sabia desse. E você sabe que isso aí é informal, né? Isso aí foi meu exame, minha readmissão como árbitro. A gente passou como eu pedi uma reintegração ao quadro, a gente teve que passar por todo um processo, né? De releitura, de padrão, de testes, de atualização, de novas provas. E nesse dia foi uma simulação de um evento, de uma exposição, né? E a gente contou com a boa vontade de algumas pessoas que trouxeram seus cães e permitiram participar daquela simulação ali, o Gabriel foi um deles, e montaram toda uma exposição com cães de vários grupos, e a gente foi avaliado conforme o desempenho, né, o manejo, que a gente chama manejo de pista, que é uma questão também que às vezes o juiz que ainda está começando, ele não sabe muito bem como manusear, se posicionar, o que ele está vendo, qual é a perspectiva que ele tem do animal e as considerações que ele vai fazer. Que ele tem todo tem um manejo de aonde você coloca a sua tempo mesa, de julgamento, né, é muito rápido, você precisa aprimorar, né, a tua visão de uma forma muito criteriosa. Tem todo um fluxo que o cara tem que estar. Isso, e ele é constante, né? Ele é um trabalho que você, a cada momento, você atualiza e renova, né? E eu vejo que desde a minha primeira atuação até agora, um ano depois eu falando, o quanto eu já me sinto confortável dentro de pista. Mas uma coisa alimenta a outra. Né? A diferença é bem grande. Julgando, né? Na Colômbia. Ali a gente passou ainda há pouco a Argentina. Eu tenho uma gratidão muito grande. Isso em pouquíssimo tempo. Olha, gente, ele vem... Todas essas fotos como juiz são pós-pandemia, ou seja... Agora, de um ano, né? Sua agenda tá super disputada, né? Esse ano bombou. Precisei até recusar alguns convites por questões particulares. Como eu disse, né? Eu hoje também sou um estudante universitário novamente. Até o convite aqui do podcast foi difícil. O primeiro você desmarcou. Por causa de um compromisso, né, de julgamento. Eu não sabia que foi justamente essa exposição da Colômbia. Eles me puseram um voo de uma semana, né, fora, e acabou que eu tive que desmarcar aqui. E eu ia falar ainda agora, não sei se a gente pode ter acesso aí a uma foto da minha primeira atuação no exterior, que foi no Uruguai, né? Tenho uma gratidão, não poderia deixar de falar alguns nomes. Acha aí, o Julinho. Primeiro... E Dudu, a gente vai ter que para uma questão de tempo, né, para a gente fechar dentro de um tempo previsto. A gente não está totalmente engessado, mas o papo aqui flui. Enquanto o Julinho acha ali, eu prometi no início aqui pra galera que você faria... essa aí? Então vai lá. Essa aí. Eu queria falar sobre essa foto, né, sobre esse convite do Kennel Clube Uruguaio. E aqui abrir, né, a minha gratidão, meu muito obrigado, Jorge Nallen e Adrian Landart, que foram responsáveis por esse meu primeiro convite internacional, de atuação internacional, que foi no Uruguai, e que acreditaram. Tinha recém me reintegrado ainda ao quadro de árbitro. No segundo dia que eu me reintegrei ao quadro de árbitro, eu recebi esse convite,
e foi abraçado, assim, recebido, né, com grande emoção. E eu agradeço a eles, né, por ter feito essa escolha do meu nome e acreditar. Ainda vou trazer eles aqui. Eles falam relativamente bem português. Falam. São pessoas maravilhosas. E de uma bagagem sinófila que foram excelentes criadores, expositores, dirigentes. Nesse dia aí eu fui muito bem recebido, muito acolhido, né? Por talvez isso é na Costa Rica também, né? Premiando a minha raça aí. E Dudu, conta pra gente, prometi aqui. Você faz um breve análise da raça Shih Tzu na atualidade e quero saber a sua opinião de um Shih Tzu ganhando o Best in Show do Brasil. Sei que não sei se existe ou existiu muita rivalidade na raça Shih Tzu no Brasil, mas tenho certeza que você se põe acima disso tudo, de qualquer rivalidade. Então vamos fechar esse podcast. Eu vou te dar a oportunidade de considerações finais, sem te interromper, que é difícil. Mas fala pra gente um pouco aí do cenário da raça Shih Tzu na atualidade no Brasil, trazendo um paralelo também a essa vitória do Shih Tzu no Mundial do Brasil. E abro para as suas considerações finais e a gente finaliza. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Com relação ao padrão atual, né, o panorama atual da raça, que é com grande alegria, né, que eu vejo isso hoje, porque, poxa, quem teve a oportunidade de assistir e acompanhar o que foi o surgimento dessa raça aqui no pós-década de 90 e ver aonde a gente chegou, e ver esses cães vencedores aí, alguns nem que seja lá na quarta, quinta geração, com algum cão da minha criação, ainda com uma herança genética dessa história toda, eu só tenho que celebrar e comemorar, porque talvez esse cenário nunca foi uma coisa possível, né, da gente prever nesse início aí meu com a raça, né? E muita alegria a gente vê hoje, né, ver uma raça que eu tenho tanta paixão, né, conquistar o título da Mundial, como foi na nossa última edição. Outros títulos, como agora recente, na última Mundial, o Best in Show Jovem também foi um Shih Tzu, né? Isso é sinal de muita dedicação, né? E eu tenho muito respeito a todos esses que estão aí na luta ainda, né, criando, acreditando no seu trabalho, fazendo cada dia isso valer a pena, né, tendo com muita paixão, né, essa prática, esse exercício, né, da criação de cães de raça pura. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quem pensa assim, às vezes até no nosso caso, na raça Shih Tzu, então, eu acho que ele tem ainda alguns fatores que dificultam, né, ainda mais, porque exige muito da nossa dedicação também, não é só o cão, né? Você precisa ter uma simbiose entre cão e criador, porque ele não se autocuida, né? Sim. Então essa conexão ela precisa, né, existir, e a dedicação ela é muito árdua, né? O cão vencedor ele não nasce daquele jeito, não é só... É um cão que exige um profissional à altura, né? De alto nível. Né? Eu sinto muito o Charlie, porque é muito amigo meu, a gente já viajou junto, e eu lembro num momento, se eu não me engano foi o Mundial de Milão, acho que ele foi com o York, em 2015, e eu falei, pô, Charlie, você não vende tanto cachorro pra fora? Ele falou, Sávio, quem que vai... Às vezes a pessoa quer ter um Shih Tzu, mas quem que vai preparar um Shih Tzu de alto rendimento? Não é fácil. Não é fácil. É custoso, não é simples, né? E às vezes a pessoa tem até condições financeiras para poder investir, mas falta o profissional. Isso. Né? Eu tive essa experiência... Tem que ter um case de sucesso, né? Um profissional com um excelente cachorro. Eu tive uma experiência recente no México, onde eu deixei alguns cães de minha criação lá, né? E o que ocorreu foi justamente isso, né? A pessoa ela tinha recursos financeiros para poder investir, divulgar e tudo mais, mas ali faltava o profissional específico, né? Que soubesse manejar bem os truques, né, da raça e que pudesse explorar e colocar cada vez mais, né, o cão aí em evidência. E
muito desse talento, né, ele é adquirido no dia a dia, no convívio, na tua dedicação, no teu poder de autocrítica, né, de saber aonde você está errando, o que você tem que fazer de melhor, né, e quando, normalmente, isso é uma particularidade que eu trago aqui para a gente observar. O bom criador, a pessoa que mais se destaca na sua raça, ele é o próprio criador e apresentador, né, da raça no qual ele está apresentando. Porque a dedicação é inevitável, né? Você convive a paixão e tudo. Você vê que os maiores criadores, né, os que foram mais bem-sucedidos na raça, são criadores e expositores, né? Então eles não têm assim um cachorro na mão, eles criam em casa, só criam e dão para outra pessoa apresentar. Raro caso que ocorre isso. Normalmente quem está nas mãos, no controle daquela raça é o próprio criador, que é o que maneja bem, né, essas particularidades da raça. Então, assim, olhar o patamar que a raça atingiu hoje, né? Hoje a gente tem o Shih Tzu como queridinho das famílias brasileiras, né? Uma raça que está sempre ocupando, né, os primeiros postos aí das raças mais registradas no país. Isso aí. E anos, né, ocupando essa posição. Quando eu vejo isso e pensar, né, na dificuldade que foi a introdução dessa raça, eu tive um período, né, aqui, né, principalmente esse período no qual a CBKC, que a gente chama de cisão, né, que teve a cisão com a CB e tudo mais, eu praticamente levei a raça sozinho, né? Não havia outro competidor, não havia outro criador. Foi um momento de vácuo ali que foi um momento de vácuo. E que ainda bem que você estava lá, senão talvez a raça... Não ia ter representante, né, isso acontece pra caramba com algumas raças. Fazer o quê, né? E assim, era o momento, né? Você vê hoje a raça West Highland, que teve uma grande representatividade da IG. Hoje em dia é raro você ver uma exposição. A gente tem criadores que a gente conhece que são maravilhosos, mas que estão afastados, em outro momento, e acaba que fica um vácuo ali na sinofilia, né? E quando eu falo lá atrás, no início do nosso podcast, que a nova gestão ela traz um frescor, ela traz uma nova sobrevida aí para a nossa sinofilia, né, com outros ideais, objetivos e tudo mais, a gente tem que pensar também que, né, nesse período pós-pandemia, né, que muitos criadores reencontraram outros prazeres e, vamos dizer assim, redirecionaram, né, seus objetivos de exposição, de pista e tudo mais para outras coisas. A gente vê uma queda, né, vertiginosa até do número de cães inscritos, e agora a gente tem notado que isso está se retomando, né? Tem muita gente voltando, tem muita gente novamente tomando gosto por expor os seus cães e tudo, e a gente precisa disso, né? Porque senão o hobby entra em colapso e morre, né? É inevitável que a gente tenha as exposições funcionando, e para isso a gente precisa criar novos estímulos, né? A gente tem aí uma questão de estímulo-resposta. Estimulou, vai haver a resposta, né, dessa prática. Então, junto e paralelo, a gente tem questões de mercado, né, que também vou fazer pedir uma licença para poder comentar brevemente isso. A gente vê raças, né, oscilando, né, do topo, depois elas caem, entram na moda, saem. Isso é um fator também que reflete muito na nossa sinofilia. A gente tinha, por exemplo, a própria raça Shih Tzu, né? A gente hoje, como é uma raça com um número de registros enorme, mas se a gente for comparar o número de cães inscritos em exposição, é baixíssimo. E o nível de qualidade também acaba caindo. Acaba caindo porque a população é tão grande, numericamente, porcentualmente, ela é baixa. E é baixo porque o que acontece? Se a gente tem um número... Aí a gente vai tentar entender isso. Se a gente tem um número de registro muito grande, e nas exposições, que é o lugar onde a gente vai mostrar a qualidade, né, reflete no número reduzido de cães, quer dizer, estão criando mais para fins comerciais do que para
em de mostra, né? Ou a qualidade ou com fins de manutenção, de aprimoramento, de aprimoramento, né? Que a ideia da criação de cães de raça pura é sempre aprimorar, né? Minimamente manutenção, mas com certeza aprimoramento. Então a gente tem ali essa questão em xeque, né? E ao mesmo tempo que a gente vê raças que foram muito populares no passado, né, entrarem, né, num período assim de crise, a gente vê outras, né, entrando, né, no momento de grande ascensão, né? A gente vê Pomerânia, né, com muitos cães em pista, um número de registro enorme. Pomerânia é o novo Shih Tzu? Pode ser, né? A raça Bulldog francês já teve o seu apogeu e a gente hoje observa uma estabilidade e uma queda, estabilidade, agora a gente está observando uma queda. E fora isso, poderia até citar na década de 80 o pequinês, que a gente via mais números de pequineses, pode ser até um pequinês, né, de duvidoso, mas ele estava foi o novo pequinês, foi, que agora o Pomerânia é o novo Shih Tzu, que foi o novo pequinês. Pode ser, pode ser. Mas tem outras raças também entrando aí, claro, né, no gosto. Cavalier, a gente vê... Eu tenho visto, né, nos meus julgamentos, tenho visto pastor americano entrando na moda, né? Teve várias exposições que eu tive vários exemplares para julgar. Então, você observa aí que essa raça está entrando no gosto popular. A sinofilia é cíclica, né? É cíclica. E a criação de cães é cíclica também, né? Os propósitos... Histórico, sempre foi assim. Também são Existem bem... alguns medalhões que se mantêm ao longo do tempo, por exemplo, o Doberman, etc. Né? Mas persiste o criador apaixonado. Isso aí é atemporal. Esse sobrevive, né? Na sua raça, com todos os problemas, com todas as intempéries, com todos os altos e baixos, ele vai estar ali. Então, estamos aqui com um exemplo de um criador atemporal. Eu me enxergo muito nesse sentido, como criador. Também, minha raça nunca atingiu nenhum momento desse. Estou aí dentro do meu cenário, lutando pela minha raça. E Dudu, eu estou muito feliz de te ter aqui, né, de ter esse bate-papo. Tenho certeza que esse podcast daria vários outros, ou com um podcast muito maior. Uma foto que... Esse é o dia Esse foi o dia da reintegração. Que tem aí o Fábio Leite, que é parceiraço nosso. Seu Mauro Atala. Essa ali é a Marina, uma criadora de terra brasileiro também, que foi reintegrada. Né, a Rita Sayara e o Carlito, todos nós retornamos ao quadro de árbitro nesse dia aí, fomos bem sucedidos nos nossos exames, e para não deixar de ser injusto, eu só queria dar uma palavrinha aqui que eu queria agradecer a pessoas responsáveis por esse dia, que foi a Clarice, né, a Clarice é uma fofa, teve aqui com a gente, presidente do Conselho de árbitro. Ela foi maravilhosa, extremamente acessível, prestativa, cuidadosa, né, acolhedora. Ela nos deixou extremamente à vontade, sem aquela pressão de medo, de ameaça de que não poderia acontecer, sempre nos apoiando, né, para que isso pudesse de fato acontecer, e criou esse clima tão agradável e esse grupo que foi muito bem sucedido e harmônico dentro ali do processo. A gente se ajudou muito, a gente foi muito unido, se abraçamos, né, nessa causa de querer voltar. O Mauro também, que é uma pessoa maravilhosa. Agora que eu vi o Mauro ali. E o seu Mauro tem uma história da sinofilia eu adoro o seu Mauro. Quase que eu falo que o seu Mauro quase que nasceu com a nossa sinofilia brasileira, que ele está sempre presente ali. Então foi com muito... né, muito orgulho, muito prazer, muito gosto que eu integrei esse grupo e consegui aí atingir esse objetivo. E eu estou nessa fase agora muito feliz mesmo. Todo convite que eu recebi agora, convites que vão ser desafios ainda maiores, né? Canadá, Estados Unidos, vão ser primeiras atuações minhas, né, nesses países mais longe. América do Sul, que eu julguei esse ano todo, praticamente em muitos países, e para o ano já tenho outros
convites já realizados, já feitos. É uma fase assim, de extrema alegria, né? Eu estou levando isso, né, com uma responsabilidade muito grande, representar o quadro de árbitro do meu país, levar a minha bagagem, o meu conhecimento, né? E de muito respeito também ao trabalho, né, de criação de todos, porque até chegar a um cão de exposição, até você mostrar o seu cão, né, o processo que é feito, trabalho, investimento, né, os sonhos que estão envolvidos em tudo isso, a gente não pode desrespeitar, né, chegar ali e ter uma postura hostil com um expositor, deixar de vê-lo. Todo cão pagou a inscrição igual. O que tirou em último de classe e o que ganhou o Best Show pagaram a inscrição igual. E comigo ele vai receber a atenção mesmo tratamento. E o mesmo tratamento daquele vencedor, porque o propósito é esse, né? É você ser um avaliador e respeitar aquele momento ali, aquele cão, aquele expositor, aquele criador, né, que traz o profissional também, que realiza um trabalho ali, respeitar toda a todos. Pessoa ali é importante, desde o auxiliar de pista. Muito. Aquele... E a gente tem uma ideia muito mais apurada, estando desse outro lado, porque eu lido hoje, praticamente eu também sou um diretor, né, de clube, e a gente vive, né, os desafios que é montar uma exposição, pensar em tudo isso que envolve, né, a estrutura de uma exposição, a dinâmica da exposição, a recepção dos árbitros, desde o convite, a fazer com que não só os expositores, mas o quadro de um árbitro, aí eu já vou falar, né, já intitulado como árbitro também, você cede um tempo da sua vida para ir lá examinar, mas você não está recebendo nada, né? Então, o fato de você dispor desse tempo para poder fazer essa atividade também conta muito, porque você poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa, né? Então, assim, o mínimo de respeito, de consideração também a gente espera receber. Lógico, uma troca, né? Uma boa receptividade, uma boa educação também dos expositores, né? Ao respeitar aquela opinião, porque afinal de contas o julgamento é uma opinião, né? E a pessoa está pagando ali para poder receber aquela opinião. Talvez essa opinião seja distinta, né, das outras 2 pistas que a gente tenha nesse fim de semana, mas aquela opinião é a opinião daquele juiz, daquele ato, com as considerações que ele está fazendo, né? E isso é muito importante, que o expositor também respeite isso, né? Porque a gente não está fazendo um trabalho pura e simplesmente por brincadeira. A gente entende que isso é sério e que é uma conduta que a gente precisa, né, preservar com honestidade, com uma ética, e é o que eu me proponho a fazer. Top. Gente, muito obrigado, Dudu. 2 horas. Que legal, obrigado por você ter vindo. Esse podcast é uma pena a gente ter essa restrição de tempo, né? Porque a gente está gravando, daqui a pouco vai ter o podcast ao vivo, então ele é uma brecha que a gente encontrou para construir mais conteúdo para você em casa. Então a gente tentou sintetizar muita história em 2 horas, o que não foi fácil. Então, muito obrigado vocês por terem assistido. Compartilhe essa história do Dudu com as pessoas que você ama na sinofilia. Esse vídeo ele é muito importante para a gente continuar. Espero que outros Dudus surjam na sinofilia, porque com certeza uma pessoa como você, Dudu, sem sacanagem, faz total diferença na nossa história, no nosso legado. E obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para compartilhar a sua história com a gente. E obrigado mais uma vez. Nossa. E até o próximo podcast. Valeu, Dudu. Obrigado.